Obrigado, boa tarde. Eu vou descer, eu gosto de ficar perto do pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo comparecimento de todos. Obrigado, Reginaldo, meu irmão, meu querido, pela parceria, pela confiança. Obrigado à OAB, querido irmão doutor Edinaldo. E saudar a todos que compareceram aqui. O tema é um tema que o pessoal gosta de fugir, né? Direito tributário. Normalmente, na faculdade, ninguém gosta de direito tributário. Mas vou iniciar aqui a minha palavra trazendo algo diferente. Falando sobre Deus. Deus disse o quê? Amar os amigos e os inimigos. Vai que o direito tributário é tão ruim assim, que foi nosso inimigo na faculdade. Mas a gente tem que amar também, até aquilo que a gente não gosta. Caríssimos, amar, perdoar, ter uma vida abundante é sempre escolha. Parte de nós essas escolhas. Todos vocês que estão aqui fazem as suas escolhas no dia a dia. Eu costumo dizer que das mais importantes são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Quem aqui é casado? Levanta a mão aí. Levanta a mão que é casado. Meus sentimentos, meus pêsames. Brincadeira. Minha esposa está ali, Sasha. Está dodói, mas está aqui. É uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Isso vale também para as parcerias que vocês fazem. É para o sócio que vocês fazem. É para aquele cara que você vai segurar na mão e vai dizer, olha, vamos começar um empreendimento aqui. É para a comissão de direito imobiliário que começou pequenininha e está crescendo aqui no estado. É para o Cresce, que há 5 anos atrás, quando a gente começou a conversar, né, Reginaldo, era um sonho. Nem se imaginava que o Cresce poderia chegar ao que está chegando. Aí vem o pessoal de fora, vê aquela maravilha de sede, aquela construção linda e se espanta. Por quê? Porque o trabalho desse irmão, trabalho dessa equipe maravilhosa do Cresce, e não mediu esforços para poder dar ao estado de Roraima, à cidade de Boa Vista, a qualidade que ela merece. Então, todos vocês são aqueles que fazem com que Reginaldo e a equipe se esforcem cada vez mais para trazer excelência em tudo o que fazem. Parabéns, Reginaldo, parabéns, Cresce Roraima, vocês merecem demais o sucesso que estão tendo. Queridos, vamos falar então de ITBI. Mas, como já falamos de outras vezes, mais do que uma palestra, é um bate-papo. Vamos conversar, tá? Sei que aqui tem advogados, corretores de longa data, corretores neófitos, diz que é o corretor fresco, né? Acabou de entrar. Gente, ITBI, arcabouço jurídico do ITBI. O que seria arcabouço? Onde é que está a base legal para o ITBI? Primeiramente, gente, sempre lembrar, Constituição Federal, artigo 156, inciso 2, fala que o ITBI é de quem, gente? Quem é que cobra o ITBI? Quem é que cobra o ITBI, Reginaldo? Todo dia que você vai fazer uma compra e venda? Onde é que você vai bater? Prefeitura. Prefeitura é aonde a gente vai buscar a nossa guia de ITBI. Porque é competência do município o ITBI. Assim como é do Estado o ITCMD. Mas o que é o ITBI? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Estava conversando com o Reginaldo sobre isso, e eu perguntei dele, mas Reginaldo, é qualquer transmissão, é qualquer situação de bem imóvel? São somente os chamados direitos reais imobiliários, como regra, que nós podemos ter cobrança de ITBI. Então, nós temos que fazer uma diferença bem importante, gente, de início. O que é direito real? O que é direito imobiliário? Vocês pararam para pensar? Nós temos aqui direitos pessoais que se contrapõem a direitos reais.
nós temos bens móveis que se contrapõem a bens imóveis. Vamos ver aqui. Vou escolher, assim que na frente sempre sofre, né? Esse celular aqui, de quem é? É dela. É dela. Empresta para a colega do lado. É de quem esse celular? Continua sendo dela. Está com quem? Beleza. Beleza. Gente, os tributaristas de plantão, aí, aqueles mais, ou civilistas, por favor, me perdoem. Eu sei que a teoria subjetivista é a mais usada hoje, mas a teoria objetiva ainda é mais fácil de explicar. Direito real é aquilo que me liga ao objeto diretamente. Isto aqui é meu, eu tenho a propriedade. Eu venho e empresto ao meu colega. Ele tem um direito agora pessoal em relação àquele objeto. Ele está com o objeto, mas o objeto é meu. Ele está com ele porque eu emprestei para ele. Então vamos dizer que ele se relaciona comigo para ter a posse do bem. Então, pergunto, toda transmissão, toda tramitação imobiliária perfaz direito real? Não. Não. E a locação? Campo Bom, né, Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Já sumiu? Menino, esse homem é rápido. Um campo que tem crescido aqui nos corretores locais é o trato da locação. É cuidar da locação. O corretor, a empresa imobiliária é que tem que cuidar da locação. É ela que tem a expertise, são vocês. E a partir daí a gente, lógico, tem o nosso pagamento. Afinal de contas, um trabalho bem feito merece ser pago. Ok. Quando eu falo de locação, eu não falo de direito real. Aquele que está lá por alugar um imóvel, ele tem um direito pessoal. Vou fazer uma pergunta mais fácil. Essa é tranquila, hein, gente? Pega pelo nome. Isso aqui, olha, ela é da comunicação, aqui, não tem nada a ver com direito. Qual você acha a diferença do bem móvel para o bem imóvel? Imóvel para o móvel. Imóvel para o móvel. Que muda de lugar, além de bonita, é inteligente, tá vendo? Você não é mais bonita que a minha esposa, mas tudo bem. Gente, bem imóvel é o bem de raiz. É aquele que não pode mover sem a perda da sua substância essencial, como diriam os civilistas das antigas. Só existe TBI quando eu crio ou transfiro direito real e mobiliário. Se não for direito real e mobiliário, não há incidência de ITBI. Simples assim. Tá? Então é necessário fazer essa distinção prévia. Como eu falei, nem todo mundo aqui é conhecedor, né, do direito, então a gente vai nivelar todo mundo, tá? Só ocorre ITBI na transmissão de direito real imobiliário. Beleza? Outro ponto importante para a gente debater aqui é, antes de entrar nas polêmicas, é claro, né? Eu sei que todo mundo está mais interessado na decisão do Supremo Tribunal Federal, que falou que não pode cobrar ITBI na escritura. E o que vai dar esse negócio? Gente, a gente perguntou aqui o que é o ITBI e quem cobra. Beleza. Vamos ainda ao importante. Quanto? Quem aqui é corretor de imóveis? Levanta o braço aí. Estou vendo um monte de corretor aqui. Vamos lá, quem é? Com orgulho. Quem nunca teve problema na hora
do valor do ITBI. Qual é o valor que incide? A alíquota é 1,5%. Em Manaus é quanto? Quem conhece aí? 2,5%. Tem limite para isso? Tem. Ou melhor, não tem. Tem. A lei prevê que uma ordem, que uma normativa do Senado faria essas vezes, acabou que não aconteceu, há uma polêmica muito grande, se o limite seria 1%, se o limite seria 2%. Então, a gente não vai entrar nessa celeuma. Vamos entrar na base de cálculo. Aí é que a gente trabalha todos os nossos dias. A alíquota a gente vai encontrar basicamente na nossa lei municipal. A base de cálculo tem gerado muito problema. Vou trazer aqui um exemplo fácil que vocês devem ter visto já na vida de vocês. Meu cliente comprou um imóvel há 20 anos atrás, lá no Paraviana. Quanto que ele pagava lá? Fala aí. 15 mil, 20 mil no máximo no terreno. E hoje? O terreno lá, a partir de 400, 500 mil, pode chegar até 800, 700, depende do tamanho dele. É por isso que a gente tem que falar com quem sabe, né? Gente, e aí? Seu cliente comprou, pagou, quitou o imóvel há 20 anos atrás por 15 mil reais. Agora ele vai efetivar a escritura pública e o registro. Como é que a gente calcula esse ITBI? Qual é o valor que vale? Os 15 ou os 400? Daquela época ou de hoje? De hoje. Esse pessoal está afiado. Está doido. É hoje. É o valor de hoje. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Por mais que o contrato tenha sido feito há muito tempo, ele é interpretado apenas como promessa. Só se efetiva o negócio com a escritura pública e a transmissão. Então, vai valer a avaliação de mercado de hoje. Complicou, né? Tem alguma notícia boa aí? Tem. Esse imóvel aí, que valeu que terreno vale 400. E se ele tiver agora uma casa, se ele tiver um prédio, vale o quê? No mínimo 1 milhão. Só que, gente, também está decidido acerca disso. Tudo que você fez, tudo que seu cliente fez ali em cima, não pode ser cobrado. Súmula do Supremo Tribunal Federal. Você pode recorrer e o valor arbitrado tem que ser o da terra nua. E não o valor do imóvel como um todo hoje. Claro que se você comprou já era uma casa e você fez benfeitorias, aí vai ter que ser arbitrado. O que é antigo, o que é novo. Mas você já vai dar um acalanto para o seu cliente, né? O cara vai chegar assustado com uma ITBI, cálculo rápido aí, 1 milhão, 1,5%, tá? A gente chega no finalzinho lá. 15 mil reais. 5 vezes o valor da escritura, quase. Para ganho de capital, o imposto de renda vem em mim, eu comprei isso há 15 anos atrás. A gente chega no ganho de capital. É outra bronca grande, que não é o tema especificamente do ITBI, mas ele influi demais. Gente, 15 mil seu cliente vai ter que desembolsar. Aí você vai chegar para ele, não é assim não. Eu aprendi lá na palestra que a gente pode recorrer. Ao invés de 1 milhão, vai ser 400 a base de cálculo. Você vai tirar 60% de prejuízo para o seu cliente. Pelo simples fato de você ter esse conhecimento. De que o que vale é o valor da terra nua que você comprou. E não o que você construiu em cima dela. Tá?
Há outras polêmicas, outras decisões que levaram a muitos questionamentos no Supremo Tribunal Federal e no STJ. A base de cálculo foi a maior delas. O que mais deu bronca no ITBI foi base de cálculo. O que vale? O valor do negócio? O valor venal para fins de IPTU? Ou da avaliação da prefeitura para fins de ITBI? O que vale, afinal de contas? Será que varia? Lembra daquele caso lá? O imóvel que foi vendido por 300 mil, foi avaliado em 450. Quase o cara fala, então compra de mim, prefeito, pelo amor de Deus, estou te dando aqui, leva. Brincadeiras à parte, centenas, se não milhares de processos já tramitaram nos tribunais superiores por conta dessa questão. Base de cálculo. É verdade, a lei fala que a base de cálculo é o valor venal. Mas o que é o valor venal? Quem diz o que é o valor venal? Há o valor venal para fins de IPTU, que normalmente não acompanham a evolução do mercado. Eu lembro de um caso numa cidade muito próxima aqui, que o prefeito assumiu, né, a prefeitura lá, e resolveu atualizar a base de cálculo. Na região mais nobre da cidade, a base de cálculo estava defasada há décadas. Então, tinha imóvel nessa área que tinha um metro quadrado muito menor do que zonas periféricas da cidade. E do dia para a noite, o cara que pagava, sei lá, R$100 de IPTU passou a pagar 1.000. Bronca alta, confusão, briga. Decidiu-se que não poderia haver a mudança de forma drástica. Questão de segurança para o contribuinte, mas que a correção era devida. E o STJ? O que o STJ decidiu sobre a tal da base de cálculo? Temos um problema muito sério, dois problemas muito sérios. Um foi o que o colega falou. A gente compra por 15 mil, por 20 mil, por 30 mil e esquece de ir atualizando esse valor e esse bem na declaração do imposto de renda. E aí a mordida do leão vem forte. Então, quem for contador aí, gente, ou quem conheceu os seus contadores, converse com eles e fale, olha, todo ano vamos atualizar a base de cálculo, aqui o valor, né, declarado do nosso imóvel, para a gente não ter problema. Fez uma reforma, declara, porque você pode ter muito problema no futuro por conta da situação específica do ganho de capital. Tá? Mas voltando ao nosso tema aqui. Depois de muita polêmica, o STJ bateu o martelo. Deixa eu pegar o número do RESP para vocês, para quem quiser buscar depois. A base da nossa decisão. Recurso especial 1.937.821, que fixou o tema repetitivo 1113. Ele decidiu basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, é o valor venal? Sim. Mas, de regra, é aquele que é declarado pelas partes interessadas, comprador e vendedor. Então, goza de presunção de veracidade o valor que as partes declararam. Ele disse que comprei por 100 mil. Ele disse que recebeu 100 mil. De regra, é isso que vale. Outro ponto fixado pelo STJ. Não é o valor do IPTU. O valor do IPTU não serve para arbitramento do valor do ITBI. Último ponto.
o município pode dizer, olha, não concordo com essa base de cálculo, acho que o valor não é esse, pode. Mas ele precisa de um processo administrativo para poder contestar o valor apresentado. E é lógico que ele vai ter que apresentar os parâmetros legais para que haja um arbitramento correto. Esta STJ, em outra decisão, também diz o seguinte: não pode haver um arbitramento unilateral. Chegar e dizer, olha, há um valor de referência específico para cá, específico para lá, e é ponto, é isso, acabou. Pode haver isso como um balizamento para as decisões dos processos administrativos, mas não como base para fixar de forma cabal o valor do ITBI. Tá? Outra questão muito debatida é sobre a escritura. Na escritura, cabe ou não cabe ITBI? Aquela decisão no Supremo Tribunal Federal faz o quê? Mas antes de entrar nessa aí, que é a última questão, a gente teve perguntas pela internet, não foi, Sasha? Quais foram elas? Uma eu lembro que foi permuta. Incide ITBI na permuta? O que vocês acham? Sim ou não? Se sim, como que se calcula? Permuta, troca de um imóvel por outro. Cabe ITBI, gente? Cabe. Cabe nos mesmos parâmetros da compra e venda. É a mesma coisa. Passa um imóvel de A para B, o outro de B para C, e está tudo resolvido. Mas vamos prestar atenção aqui, gente, num detalhe muito importante. Eu tive um caso no cartório, o Salles deve lembrar. Cadê o Salles? Saidinha. Gente, olha a situação. E por isso o profissional é tão importante. Vocês são tão importantes, porque se não houver essa orientação adequada, pode acontecer o que aconteceu no caso que eu vou relatar. Havia uma família que recebeu por sucessão um imóvel. O imóvel ficou para 17 herdeiros. 17. Imóvel grande. Vamos dividir? Bora. O que é teu é teu, o que é meu, tudo certo? Bora. O que eles fizeram? Adivinha? Quem chuta? Para dividir, não para dividir entre eles. Pedacinho para mim, pedacinho para você. Desmembraram. Desmembraram e se lascaram. De regra, gente, o desmembramento vai fazer o seguinte, ó. Nós somos donos desse todo aqui. Tá? Nós três. Eu, ela e ele. Seu nome é? Você? Gabriel? Gabriel, Natália e Josiel são donos de 4 cadeiras, 3 cadeiras aqui. Certo? É um todo, é um todo. É um imóvel só. Aí a gente diz, ô Natália, que é meu, quer ser seu, Gabriel, somos irmãos, mas vamos dividir isso aqui? Bora. Aí chegamos lá no cartório, fizemos o desmembramento, surgiram 3 imóveis. Imóvel 1, imóvel 2 e imóvel 3. Imóvel 1, como dono, Josiel, Natália e Gabriel. Imóvel 2, Josiel, Natália e Gabriel. Imóvel 3, Josiel, Natália e Gabriel. Passaram-se alguns anos. Alguns dos donos morreram. Nós estamos falando de 17 coproprietários. E agora a Natália quer vender o imóvel dela. Ela precisa de 17 pessoas, mais os seus cônjuges ou os seus herdeiros, para poder vender o imóvel dela. O que era para ter acontecido? Quem chuta aí? Só da facilita não. Só da facilita eu já falei. Fica quietinho aí.
O que a gente tinha que ter feito? Não, mas para dividir entre nós. Vamos lá, que ainda mais. Estamos chegando perto. Hã? Não, é uma partilha. Quando falou o nome, eu fiquei empolgado. Partilha amigável. O remanescente é assim. Eu tirei esse pedaço, o que fica é X. Partilha amigável é assim. Natália, Gabriel, de novo nós estamos na história. Vamos dividir? Bora. Mas a gente não vai fazer um desmembramento, não. A gente vai lá com o Salles. Salles, vamos fazer uma partilha amigável, nós três aqui. Aí sim, imóvel 1 é só meu, imóvel 2 é só da Natália, imóvel 3 é só do Gabriel. Percebam um detalhe. O uso inadequado de uma ferramenta complicou uma família inteira. Não quis pagar o profissional formado pelo CRES, né? E lascou. Gente, brincadeiras à parte. Eu quis trazer esse exemplo para vocês perceberem a importância de vocês. Eu conversava com o Reginaldo há anos atrás sobre isso, a necessidade da valorização do profissional. Vocês são responsáveis por vidas, por sonhos, por casas, por lares, por empreendimentos. São vocês que vão fazer com que esses sonhos aconteçam ou não, ou se transformem em pesadelo. Então, vocês precisam ser valorizados, vocês precisam ser reconhecidos. A comissão de direito imobiliário é também importante para que a gente possa trazer o direito imobiliário para a luz, porque ninguém falava disso há anos atrás. Eram pouquíssimos. Hoje a gente vê a necessidade desse estudo. Tá? Então, sem vocês, a nossa sociedade estaria à mercê de problemas como esse. Por isso a importância da gente sentar, reunir, conversar, debater e se preparar para tudo aquilo que pode vir a acontecer. E principalmente, gente, não ter medo de perguntar. Eu não tenho medo de perguntar, eu não tenho medo de buscar informações, de dizer, eu não sei. Então, vamos fazer este papel de união da categoria para que a gente possa cada vez mais bater no peito com orgulho e dizer, eu sou corretor, eu tenho CRES. Minha esposa é corretora, minha esposa tem CRES e a gente tem muito orgulho disso. Tá? Não existe isenção, não existe imunidade para o ITBI? O que vocês acham? Qual é? Diz aí, diz aí. Sim, quando nós falamos da imunidade tributária dos entes públicos. Mas tem alguma para nós? Os réis mortais? Hã? Não. Assim, pode haver isenção nas leis municipais. Mas eu estou falando de imunidade. Lá da Constituição, quem lembra? Quem lembra? Aí continua sendo aqueles entes, tá? Aqueles cabas fortes, né? Quando a gente, baixinho, pequenininho. Hã? Chegou? Fácil, gente. Ela está chegando lá, ela pescou, mas não conseguiu puxar o anzol. Existem os imóveis parciais na Minha Casa Minha Vida. Muito bem, pai. Dá um aplauso para ela ali, pessoal. E a empresa? Não. Quando realiza capital social, quando eu transfiro para a empresa um imóvel que é meu e eu sou sócio, eu não pago ITBI. Esquecemos, né? E na volta, é verdade isso? Se eu desincorporo,
Só para mim pode. Se for para mim, se voltar para mim o imóvel, artigo acho que 36 do CTN prevê a isenção. Se é para um terceiro, aí não. Eu já vi o cara fazer o seguinte: transfere o imóvel para a empresa, transfere as cotas para um terceiro, e aí o terceiro quer desincorporar para si. Dizendo, não tem incidência aqui, tem isenção prevista no CTN. O CTN fala que é só para si. Ou seja, simples. Vamos lá um pouquinho de base aqui para retornar. Gente, como é que a gente cria uma empresa? Inclusive, uma corretora. Há o que a gente chama de subscrição. Quando você vai lá e assina o teu contrato social, a gente chama isso de subscrição, de cotas. Tá? O que é isso para o direito? É uma promessa. Você está dizendo que vai transferir do seu patrimônio para o patrimônio da empresa dinheiro ou coisa. Pode ser coisa. E você pode transferir o seu imóvel para aquela empresa, realizando a promessa feita na hora da subscrição. Tá? É a incorporação. E nisso não há incidência de ITBI. No retorno dela para você, caso você queira trazer de volta para você, também não há incidência de ITBI. Só que é só, repito, para você. Beleza? Tem mais uma súmulazinha que eu queria comentar com vocês aqui. Sim. Outra coisa que costuma dar desentendimentos no cartório. Cessão de direito hereditário. Tem ou não tem ITBI? Divórcio, partilha. Tem ou não tem ITBI? Gente, é assim, vamos lá. O Código Civil equipara sucessão aberta a bem imóvel. O que é sucessão aberta, José? Sucessão aberta é aquela que houve o falecimento, mas ainda não teve inventário. Os bens ainda estão incertos, ninguém sabe de quem é. O que eu tenho é apenas uma cota hereditária e não patrimônio efetivamente. Tá? Beleza. Se esses bens forem imóveis, tem discussão, né? Está tranquilo. Mas se esse bem for móvel, a maioria dos estados entende que é passível de cobrança de ITBI. A polêmica há doutrinadores que entendem que seria apenas o bem de raiz e não o bem equiparado que poderia dar aso à cobrança de ITBI. Mas a maioria das leis municipais prevê essa cobrança de forma expressa. E quando há uma partilha desigual? Gabriel, se você fosse casado, e aí separasse, Deus o livre, bate na madeira, e casar é complicado, descasar então, menino, é rolo. Quando você casa, né, você pensa que isso vai levar você, sua mulher, né, vai ficar tudo bem. É não. Vem sogra, vem genro, vem cunhado, é complicado. Mas vamos lá. Gabriel separou e disse assim: quero amarrada não, vou deixar tudo para minha ex. E aí? Tem ITBI? Vamos dizer que o patrimônio do casal seja única e exclusivamente uma casa. A casa vale R$500 mil. Ficou a casa meio a meio. Não houve acréscimo patrimonial. Então não tem ITBI. Mas vamos dizer que ficou toda para a mulher do Gabriel. Teve acréscimo patrimonial de 250. Se você deixou por deixar, é uma doação. Cabe TCMD e não ITBI.
Se ela pagou para ficar com esse pedacinho que era seu, cabe ITBI. Você faz a pergunta? Depende, né? Depende se Gabriel recebeu ou não alguma coisa por essa parcela do imóvel que ele transferiu, tá? Isso é o que a gente tem de entendimento corrente doutrinário, mas existe uma outra polêmica, né? Há quem entenda, e as prefeituras também, algumas cobram, algumas prefeituras cobram apenas no excesso da partilha, tá? Outras não, outras dizem o seguinte: o imóvel estava no nome de A, passou para B, eu cobro. Polêmica, não vou entrar em detalhes, né? Não é esse o escopo da nossa reunião, mas há essa polêmica. Vamos finalmente chegar àquilo que a gente se propôs realmente a falar aqui. A polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade ou não de cobrança de ITBI antes da transmissão da propriedade imobiliária. Agravo em recurso extraordinário número 1.249.969, eita, que é muito número, de São Paulo. Esse foi o caso que chamou a atenção. Thales ficou com cabelo, ele tinha uns cabelos pretos ainda. Acreditem, sabia, Ginaldo? Até antes dessa decisão ele tinha uns cabelinhos pretos ainda. Depois dessa ficou tudo branco. Chegou gente a rodo reclamando. Não, mas agora acabou, teve a decisão do Supremo, não pode cobrar o ITBI na escritura. Aí a gente diz, calma, calma, não é bem assim. Vamos lá. A lei municipal paulista dizia o seguinte: A comprou de B. Melhor, A comprou de B, vamos dizer assim, tá? Olha, B comprou de A, fica mais fácil. Imóvel é dela, aí você vem e compra dela. Tá? Mas não escritura. Ninguém viu isso, né? Não, não acontece. Ninguém compra sem transferir, quase nada. Aí ela não transferiu e passou para ela. Aí o município vem e diz, eu quero o ITBI aqui. Recurso, vai para o STJ, vai para o STF, confusão, briga. Aí o STF diz, não pode cobrar o ITBI antes do registro, porque não houve transferência do direito imobiliário. Aí todo mundo, agora vai. Nem transita em julgado. Procuradoria da Fazenda do município entra com um embargo e um agravo, na verdade, e diz o seguinte: ô senhor ministro, o que o senhor fez aí? Né? O senhor pegou o meu pedido, o pedido da parte, né? E disse assim, ó, já tem uma decisão aqui sobre ITBI. ITBI só pode ser cobrado na transferência de imóvel. Decisão antiga, antes da Constituição, a nível de Supremo, tá? Então, eu vou aplicar aqui a sistemática do recurso repetitivo. A gente julga logo, resolve tudo de uma vez e está tudo certo. Aí o fisco vem e diz, né, a procuradora aqui do município vem e diz, não, é assim não. Essa lei não está falando de transmissão de propriedade. Quando B passa para C, ela não passa a propriedade. Ela está apenas cedendo os seus direitos em relação a A. E sobre isso, não tem decisão do Supremo. Então, o senhor não pode utilizar-se do sistema de recurso repetitivo. Aí ele olha e diz, né, e bem mal nessa. E, por incrível que pareça, né, é muito difícil. Eles voltam atrás desse tema. O recurso ainda está pendente de julgamento final. Né? Não se sabe efetivamente qual será a decisão. É fato que a própria Constituição
fala que é possível cobrança de TBI aqui na cessão. Na cessão desses direitos, é possível. A Constituição fala assim: cobra-se ITBI na transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, né? Constituição ou transmissão. E, inciso 3, o CTN, na transmissão dos direitos relativos a ele. Está lá. Mas como é que se transfere os direitos relativos? Será que é o contrato? O Código Civil de 2002 fala que o direito real à aquisição surge com o registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. Será que é sobre esse aspecto que o Supremo vai decidir? Ou sobre a mera cessão contratual? Aí volta a importância do que eu tratei antes. Direito pessoal ou direito real? Essa cessão aqui que o Supremo vai decidir, ela confere direito pessoal ou direito real? Ela vai ser validada como incidência a partir de uma transmissão de direito real, seja na margem do fólio, né, da matrícula do imóvel, ou o mero contratinho já vai resolver? São cenas dos próximos capítulos. Ninguém tem como afirmar nada ainda. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: mesmo que a decisão venha, ainda vai ter muita confusão. Sabe por quê? Qual foi a lei debatida naquele agravo? Foi a lei de Boa Vista? Não, né? Foi a lei de Manaus? Foi a de São Paulo. O fato da decisão retirar do mundo jurídico a lei de São Paulo interfere na vigência da lei de Boa Vista? Não. É só jurisprudência ainda. Enquanto não houver uma decisão ou uma mudança legislativa acerca da lei de cada município, nada vai mudar. Então, para que serve? O recurso repetitivo, ou a súmula, ou mais ainda a súmula vinculante, serve para fixar um tema em debate. A partir daí, vai vincular as decisões do Poder Judiciário. E aí, tudo que vier vai naquele sentido. Então, nós vamos acelerar esses processos. E nem vai caber recurso mais para os tribunais. Mas, volto a dizer, enquanto as leis municipais tiverem a sua vigência intacta, porque não foram atacadas, seja por um recurso extraordinário que chega ao Supremo, ou seja por uma ação direta de inconstitucionalidade, a lei está valendo. Ou seja, ainda vai rolar muita água por baixo dessa ponte. Mas, gente, eu quero fixar algumas coisinhas com vocês aqui. Uma, ITBI é do município, tá? Só cabe quando falamos de direitos reais imobiliários. A base de cálculo é do valor do negócio. O nosso querido comprador e o nosso querido vendedor, eles gozam, sim, de presunção relativa de veracidade no que estão afirmando. Tá? Há as isenções, imunidades previstas em lei. É importante, quando você for atuar no município, buscar o Código Tributário Municipal, até para verificar se há algum tipo de isenção, por exemplo, por idade. Né? Já tivemos casos aqui. Tivemos casos de leis, que eu não estou falando de constitucionalidade ou não, enfim, que dava isenção para funcionário público. De TCMD para funcionário público estadual, de TBI para funcionário público municipal. Não estou falando sobre legalidade, estou falando de caso a caso. Então, se eu for assessorar o meu cliente, eu tenho que dar uma olhadinha na lei municipal da situação do imóvel. Tá? Só mais um caso aqui para a gente encerrar, para iniciar a parte de perguntas. Eu também tive um caso bem complicado sobre transmissão de direito hereditário, né? Quando eu falei aqui, todo mundo, eita, que dá bronca, a gente sabe disso. Era assim, o cara tinha um sócio,
o sócio morreu. O sócio tinha herdeiros. E aí ele fez negócio com os sócios, comprou as cotas sociais desses sócios, desses herdeiros. Mas eles não tinham inventariado ainda. Então precisava inventariar para poder transmitir. Chegou lá no órgão tributante, eles disseram: não existe TBI sobre a transmissão de cotas sociais. A gente chegou no... É verdade. Só que você não está transferindo cota social. Está transferindo direito hereditário. É cota hereditária. Voltou, foi de novo, voltou de novo, até que a gente conseguiu a decisão dizendo: olha, arbitrou no valor bem baixo, acho que até foi caso de incidência, há alguns valores que são abarcados por incidência, e a gente conseguiu resolver a questão. Tudo por quê? Confusão entre cota social e cota hereditária. Tá certo, pessoal? Agora, vamos às nossas queridas perguntas. Agora é a hora da gente perguntar. Vamos lá? Quem tem dúvidas? Vamos passar logo aqui, frente com o crime. O valor do negócio que determina o ITBI, mesmo que ele seja abaixo do valor venal determinado pelo município? Excelente pergunta, baseada naquele RESP do STJ. Eu espero que ninguém também da prefeitura fique chateado comigo aqui, tá? De regra, sim. O STJ disse que o que vale, pelo menos a princípio, é o que as partes declararam. É óbvio, né, que se o fiscal desconfiar que está havendo uma fraude, ele pode arbitrar um outro valor. Mas o que o STJ disse? Precisa de um processo administrativo para poder arbitrar esse valor. Tá? Então, a presunção que eles gozam é relativa. O direito chama de presunção iuris et iuris. O que mais? Boa tarde a todos. A pergunta é a seguinte: você acabou de falar agora há pouco, momentos antes da sua palestra, que o cálculo é em cima do valor venal da terra, né? Mas que isso também em sendo com base no que ela acabou de falar também, que você acabou de falar, calculado com base no valor venal informado pelas partes com presunção relativa, como é que ficaria a questão in loco do processo administrativo ser instalado na prefeitura para verificação do valor com relação à inclusão de construção imobiliária? Excelente pergunta, que a gente retroage à súmula 108 do Supremo. Esses casos são quando eu faço uma compra lá atrás e eu não escrituro. Tá? Mas eu fiz um contrato de compra e venda. O direito entende o contrato de compra e venda como mera promessa. Exatamente, essa é a doutora afiada, né? Eu quero ter uma filha assim. Gente, é mera promessa. Então, o fisco municipal tem direito, sim, de avaliar agora. É o imóvel lá do Caçari. Comprou por 15, agora vale 400. Mas ela construiu uma casa lá com o marido dela ao longo desses anos. Vale 1 milhão. O que tem que ser feito? Se eles chegarem lá. Agora, é claro, ela está vendendo para um terceiro agora. Primeiro, ela vai ter que registrar no nome dela. Né? Em tese, seria isso. No caso dela, o município só poderia arbitrar em cima do terreno, porque foi ela que construiu a casa. Se ele arbitrar no todo, ela entra com recurso, comprova através de todos os meios possíveis que a construção se deu após a compra, né, após a promessa, e foi ela que despendeu o dinheiro para construir, e esse valor, esse percentual de 1 milhão, vamos dizer que 600 é a construção, tem que ser excluído da base de cálculo. Aí ela vende para um terceiro. Quando ela vende para o terceiro, já é full, já é casa integralmente, mesmo que não esteja
registrada. Para a prefeitura, para fins de cobrança de ITBI, não importa se a casa está registrada ou não. Aí, é claro, nós poderíamos falar de uma outra polêmica, né? Que é o valor verdadeiro. Porque a gente sabe que essa mesma casa, você está dizendo que vale 1 milhão, talvez não consiga 1 milhão porque não está registrada, porque não está averbada. Então, é necessário que o fisco municipal entenda essas peculiaridades locais. Realmente a casa dela valeria 1 milhão se tivesse averbada na margem da matrícula. Se não vale, se não está averbada e por isso não consegue no mercado ter aquele valor, tem que ser o valor real. Tem que ser o valor que caberia realmente, que seria próximo ao que ela iria vender. Respondi? Quem mais, pessoal? Vamos lá. Quem mais tem pergunta? Eu não enxergo direito, não. Eu sou cego de um olho e ruim do outro. Ali. Eu vou. Só para concluir. Muito importante uma BITS. BITS. Fundamental até para dar segurança ao próprio imóvel, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Oi. A minha dúvida é se existe incidência ou se existe isenção de ITBI nas transferências de imóveis para uma holding familiar. Perfeito, e casado com uma decisão recente de 2022 do STJ. Gente, antes de responder, o que é uma holding familiar? Quem sabe aí? O que é uma holding familiar? Quem quer participar? Explicando. Vai. Holding familiar é uma empresa que é aberta com o único intuito de constituir patrimônio para a família e para facilitar a divisão hereditária. Palmas para ela, pessoal. Gente, tem acontecido muito o pessoal tentar fugir do TCMD por meio da constituição de holdings familiares. Né? Holding significa abraçar, né? Abraçando. Então, é uma empresa que vai controlar outras empresas. E, normalmente, essas empresas surgem para pegar os imóveis de uma família e concentrarem numa empresa. Porque a empresa paga menos tributo. Quanto é que paga de imposto de renda um imóvel alugado por uma pessoa física? 27,5%. Quanto é que paga na holding? 11,3%, podendo diminuir. Chega a 7%. Mas de regra é 11,3%. É isso aí. Garoto bom, hein, Reginaldo? Tá afiado, teu menino. Gente, então, você vai pagar menos da metade do tributo. É só essa a vantagem? Ou tem outra vantagem? Qual é a outra vantagem? Na hora que você for... Não, para a terra dos pés juntos. Gente, quem é do Ceará aí? Tem alguém do Ceará? Meu avô é cearense, meu bisavô. Olha o tamanho da cabeça, não nega, né? Me diz aí, sabe quanto é que é o ITCMD no Ceará? 8%. 8%. Cara, a gente teve aqui sucessões, especialmente na época da pandemia, de imóveis rurais, com mais de 100 milhões de patrimônio. Botando na calculadora aí, quanto é que dá 8% de 100 milhões? 8 milhões de reais. Majoritário, né? Gente, como é que a família vai pagar 8 milhões de reais só para transferir do morto para ela? E aí começou-se a ideia de criar holdings familiares. Tá? Justamente porque tem alguns mecanismos que conseguem trazer uma diminuição nessa mordida. Tá? Quem quiser aí se especializar, a Comissão de Direito Imobiliário, tenho certeza
que trata bastante desse assunto também. É algo que está na moda, está na crista da onda, e por isso o STJ decidiu que a incidência do imposto só se dá se houver excesso. Isso é para qualquer situação. Vamos dizer, eu vou fazer um aumento de capital social de, sei lá, 400 mil e junto um imóvel que vale 10 milhões. E aí houve uma decisão que poderia ter um excesso. É só uma decisão, é do STJ. Há muita polêmica sobre essa decisão. Se nós olharmos a lei basicamente diz o seguinte: transferiu como realização de capital social, não incide ITBI. Então, na minha opinião, a incidência seria inconstitucional. Questões contábeis à parte, o fato é que a lei é muito, como diria nos jogos de futebol que a gente assiste, a lei é clara. Realizou capital social, a não ser que nós estejamos falando de algumas situações ali específicas, né? Nós temos a imunidade, então, tá? Eu, como advogado, entraria, como diz o pessoal, com os 2 pés logo na porta. Outra pergunta, vamos lá? Quem? Mais alguém? Mais alguma dúvida que a gente possa tratar ainda nesta tarde? Senão a gente vai... Opa! Como foi falado a questão de arbitrar o ITBI em cima da questão do lote e não da construção. Isso vale também para o ITCD? Eu já vi decisões no mesmo sentido. Eu não sei precisar se existe súmula, né? Porque no caso do ITBI tem súmula específica que trabalha nesse sentido. Mas a regra seria a mesma. Seria a mesma. Só que nós estaríamos trabalhando, ao invés de uma promessa de compra e venda, uma promessa de doação. Não há casos tão antigos, porque antes do Código Civil de 2002, não se tinha uma certeza acerca da validade da promessa de doação. Porque enquanto não é efetiva a doação, ela não existe. Ok. Mas e se eu prometo doar para ela? Tem validade? Muita gente dizia assim: olha, é doação. Eu dou se eu quiser. Eu desisti de doar. Não vou te dar mais não. Quero não. Gosto não. Hoje não. Hoje, pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo fato de você ter criado uma legítima expectativa no outro, se entende sim que a promessa de doação perfaz obrigação e vincula o promitente doador. Isso acontece muito em divórcio, né? Quando o marido fala, a gente vai doar aqui para os nossos filhos. Isso vai se efetivar futuramente através de uma escritura. Mas, no caso concreto, entendo eu que se você provar que a construção foi feita por você, realmente não haveria como colocar isso na base de cálculo para a cobrança de TCMD. Beleza? Mais alguém, pessoal? Não? Então vou chamar aqui o nosso querido Manuel, cadê Manuel? Perdão, é que a cegueta é assim mesmo, né? O município ele tem condicionado o pagamento do ITBI à regularização do IPTU. E, assim, ao meu ver, como advogada, eu acho que isso não é válido. Aí você me responde. Gente, eu vou responder esse caso com um outro caso, né? Haviam casos de tentativa de bloqueio de matrícula por conta de débito, né? Até, por exemplo, certidão negativa, né? Tem várias decisões da STJ que dizem o seguinte: o município, o Estado, a União tem o meio próprio de cobrança. Qual é? Dívida ativa.
crédito tributário. Ele que vá lá e inscreva o seu crédito na dívida ativa do município, do Estado, da União, o que for, e proteste, e penhore, e faça o que quiser. Mas ele não pode criar subterfúgios para impedir a transferência imobiliária, visto que ela é livre, a não ser que a lei traga alguma restrição. Então, todas as decisões que eu vi com relação a esse tipo de sistemática julgaram como inconstitucionais ou ilegais esse tipo de situação. Manuel, cadê Manuel? Gente, Manuel aqui é o nosso parceirão. Ele é o gestor da Facilita e do Grupo Loureiro. Facilita é a Marice, ele é do Grupo Loureiro, perdão, Marice. E ele está oferecendo para a gente agora, né, daqui a pouquinho, um coffee break, né, um lanchinho para a gente aqui confraternizar, continuar conversando. Né? Eu convido vocês a participar do lanche, mas vou abrir aqui a palavra um pouquinho para ele e depois eu retomo para encerrar, tá bom? Vamos lá, Manuel. Primeiramente, aí, obrigado, doutor Josiel, e agradecer aí a presença de todos, tá? Sou o Manuel, como ele falou, estou lá com o Grupo Loureiro, e em nome da Facilita queremos agradecer aí a presença de todos e dizer que a Facilita está aqui para poder honrar esse nome dela, que é facilitar a vida de vocês, de cada um que trabalha aí no ramo imobiliário, regularizando imóveis, também trabalhamos com intermediação de documentos, e o nosso intuito lá é ter a parceria direta com vocês e no sentido de facilitar e acelerar aí os processos aí para que vocês performem muito mais, tá? Nesse mercado e entregue o melhor aí para os nossos clientes, tá bom? Agradecer a cada um e o nosso coffee break vai estar servido lá na recepção, tá bom? Muito obrigado, doutor. Gente, estamos encerrando nossa participação. Quero agradecer mais uma vez todos que aqui estiveram e dizer o seguinte: todos nós temos a capacidade de nos superar. Eu sou um improvável. Eu sou um cara que, anos atrás, pesando quase 140 quilos, lutando para não ficar cego, alguém chegou para mim e disse: olha, para que você não tem mais nada para dar. E hoje eu consigo ter um dos maiores cartórios da região norte, estou finalizando meu doutorado, tenho uma família linda, que a Sasha me proporcionou. Tudo isso porque eu acreditei que eu podia mudar a minha realidade, que eu podia mudar a minha história, que eu podia mais. Então, a mensagem final que eu deixo a vocês é que vocês sempre podem mais. A gente não vai chegar a lugares realmente destacados sozinhos. Tem uma frase que diz que você pode até ir mais rápido se for sozinho, mas não vai chegar a grandes destinos. Então, essa união que o querido Reginaldo está propondo, da classe, ela é fundamental para que a gente tenha amanhã um horizonte, que hoje é um horizonte, uma realidade melhor. Anos atrás, né, Reginaldo, a gente conversava sobre uma matéria que dizia, erroneamente, que os corretores seriam extintos. E as plataformas iriam extinguir a corretagem. Hoje é uma das profissões que mais cresce no Brasil. Mais de 60 milhões de imóveis irregulares. É muito mercado. É mercado para o corretor, é mercado para o advogado, é mercado para quem tramita a documentação. Mas isso a gente só está conseguindo por essa união, por esse trabalho em equipe e por acreditar. Então, eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei as dificuldades que você já teve que superar. O que eu posso te dizer é, tendo fé, lutando, trabalhando e acompanhado das pessoas certas, vocês podem sonhar alto, que vocês irão conquistar. A casa dos sonhos de vocês, a viagem dos sonhos de vocês, a família dos sonhos de vocês,
a vida dos sonhos de vocês. Porque tudo é possível naquele que crê. Então, eu acredito nesse estado, eu acredito nessa cidade, eu acredito nesse setor que tem muito a crescer ainda, mas ele precisa do trabalho e da união de cada um de vocês que aqui estão e dos outros que aqui não chegaram. Valorizem um ao outro, formem grupos, debatam, estudem, criem grupos, compareçam às reuniões do Cresce. Vamos somar forças, porque só assim nós podemos verdadeiramente conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos, transformá-los em realidade. Daquele cara que estava num leito de cama, para o que vocês estão vendo hoje, foi necessário suor, lágrima e fé, mas também muito trabalho. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tem medo de trabalhar. Eu tenho certeza que todos vocês sonham em dar uma vida melhor aos seus filhos, aos seus pais, ampará-los na velhice. Tenho certeza que vocês sonham com uma Boa Vista mais desenvolvida, com um Estado mais pujante, mas tenham certeza da responsabilidade de todos vocês. Vocês também são autores dessa mudança. As mudanças que temos visto em Boa Vista são extraordinárias e elas não vão parar, porque elas são feitas por homens e mulheres de valor. E vocês provam o valor de vocês em cada momento, em cada dia que vocês levantam para trabalhar, em cada não que vocês recebem e vocês dizem, tudo bem, vai ver um sim ali na frente, eu vou fechar esse negócio, vai acontecer. É essa esperança que move, essa fé, que eu tenho certeza que todos vocês têm, e se ainda não têm, podem ter certeza de que vocês todos são merecedores e capazes de alcançar o extraordinário. Acreditem em vocês, acreditem no Cresce, acreditem nesse trabalho, nesse setor. Eu conheço o coração daquele homem ali, sei o quanto ele é dedicado, o quanto ele quer fazer direito. E aqueles que o cercam também fazem com orgulho, com alegria. A gente percebe isso em cada reunião, em cada olhar. Nem todo mundo tem isso. A gente tem aqui. Somos pequenos, não podemos ser unidos. Vamos então fomentar essa união. Vamos fazer com que essa categoria, que outrora foi vista como dispensável, como uma das mais fortes no nosso estado. Isso tudo só depende de vocês. Parabéns, querido Reginaldo, parabéns a toda a equipe do Cresce. Nos vemos nos próximos eventos, a gente não vai parar por aqui, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Vamos conversar sobre compra e venda, documentação imobiliária, doação, uso capião, adjudicação compulsória, sucessão. Tem muita coisa para a gente trabalhar. E nós vamos estudar tudo isso. Vamos conversar sobre tudo isso juntos. Eu estou à disposição, o cartório também está à disposição. O que for preciso, estamos lá todos os dias. A gente também vai ter dúvidas, também vai ter incertezas. Vocês vão levar os casos, a gente vai estudar e vai encontrar a solução para os nossos clientes. Eu conto com vocês e podem ter certeza, podem contar com a gente. De coração, muito obrigado.